Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Eu já falei para você que o Velho Testamento, ele tem suas histórias, seus ensinamentos que vão remeter ao Novo Testamento. O que é contado aqui vai se cumprir depois com a vinda de Cristo. E o que está no Velho, o que está no Novo Testamento, hoje, para nós, é nossos ensinamentos. Então, o que aquele povo viveu, as experiências, as boas, as más, os sucessos, as frustrações, tudo é ensinamento para nós vivermos no dia de hoje, ou imitando a forma que eles viveram, ou aprendendo e não fazendo da mesma forma. Então, nós temos muitos ensinamentos em toda a palavra de Deus. E no livro de Isaías 51, versículo 11, o Senhor nos diz o seguinte: os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. Entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerá e eles se encherão de alegria e exultarão. O Senhor ele está falando para o povo quando aquele povo estava cativo. Aquele povo, eles estavam no exílio e nesse momento o Senhor está trazendo para eles uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, de possibilidades para eles, porque eles estavam desesperançados. E da mesma forma, como eu disse, que o que está lá aplica hoje, essa palavra também vem para nós hoje, porque aquele povo, eles estavam cativos naquele exílio e nós hoje estamos cativos no mundo. Enquanto nós vivemos, nós estamos passando pelas mesmas experiências que aquele povo passou. Aquele povo estava naquele lugar por falta de obediência a Deus. E nós estamos aqui pela nossa natureza humana. E tanto eles quanto nós temos a oportunidade de nos posicionar em Cristo, nos posicionar em Deus. Eles tinham toda a orientação de como proceder, mas eles andavam na contramão. E nós também estamos aqui para poder fazer opção por Cristo e não andar na contramão. E aquelas pessoas que entenderam, então o Senhor fala aqui, aqueles que foram resgatados. Não é qualquer um, são os que foram resgatados. Aquele povo, ele estava sendo resgatado do exílio e o Senhor ia trazer eles para a terra deles de novo. E o Senhor quer fazer a mesma coisa comigo e com você. Ele quer nos resgatar desse mundo, dessa forma de viver, para nos levar a viver na plenitude com Ele, nos fazer viver na eternidade com Ele. O Senhor, Ele fala assim, olha, eles entrarão em Sião, né, coroados, cantando, ou seja, eles voltam para a terra e nós, da mesma forma, nós temos a oportunidade de entrar em Sião, que já é a terra prometida do Senhor para nós, na eternidade. E nós precisamos fazer essa opção por Cristo aqui, fazer essa opção por Cristo agora. Nós não temos muito tempo, né? E Ele vai nos falar como que é na eternidade. Da mesma forma que Ele falou para aquele povo naquele momento. A eternidade para nós é um lugar onde não há choro, não há lamento, não há tristeza, não há decepção, não há frustração, não há engano, não há mentira. Por quê? Porque viveremos direto com Deus, exatamente diante de Deus, vivendo os planos dele, por tudo que ele desenhou, que ele projetou para nós vivermos antes que o pecado entrasse no mundo. Então, dessa mesma forma, o Senhor, ele tem preparado para que nós venhamos realizar, nós venhamos viver com Ele na eternidade. Então lá não vai haver nada de ruim que a gente vive hoje. Tudo que a gente passa de dificuldade, nós não teremos lá. Nós teremos simplesmente a presença de Deus em todo o tempo. E nós vamos viver na presença do Senhor. O Senhor, Ele veio para todos, Ele não veio para uma pessoa só. Ele veio para todos. Ele veio para os judeus, para os não judeus. O que fez a diferença ali naquele momento? Quem creu e quem não creu, quem aceitou que Jesus ele era filho de Deus e os que não entenderam quem ele era. E nós estamos aqui para entendermos quem Ele é, que Ele é Filho de Deus, Ele nos salva, Ele nos resgata, Ele é o nosso Senhor e nós andamos debaixo do plano e do propósito. Nós devemos ser imitadores de Cristo e passar por esse lugar com uma vida totalmente diferente e totalmente transformada. E uma vez que você faz essa opção, que você entende que você precisa se posicionar em Cristo e se você já se posicionou que você não pode abrir mão desse lugar, então o Senhor
Senhor, quando Jesus ele voltar, ele te resgata, ele me resgata e nos leva para esse lugar de paz, esse lugar que ele foi preparar, que ele disse que iria, né? E que ele iria preparar lugar para nós. E esse lugar está preparado, esse lugar está pronto. O que falta agora não é o lugar para irmos, mas é o nosso posicionamento para irmos. Quando a gente faz uma viagem, a gente arruma bagagem, né? Para a gente poder viajar. Nós precisamos preparar a nossa bagagem espiritual, que é intimidade, relacionamento, obediência, compromisso, transparência com o Senhor, um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais ele despreza. É nesse lugar que nós devemos nos posicionar. E essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Se posicione no Senhor para que você seja resgatado, possa entrar na presença dele na eternidade, cantando em júbilos e alegrias, porque não haverá mais tristeza, nem dor, nenhum tipo de frustração ou decepção, mas simplesmente uma vida eterna na presença do Senhor que te criou justamente para isso, para viver na eternidade com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.